bem-vindo, doutor. Muito que bom agradeço. te receber aqui, viu? Bom, eu acho que para começar essa conversa seria bacana a gente entender o que é cada um desses sintomas, desses problemas, certo? Boa. Vamos começar então com azia? Sim. O que seria a azia? Por que ela acontece? Para Então, depois a gente conseguir diferenciar. Porque é tudo um balaio só, né? Fica ali na barriga, o pessoal confunde tudo. Confunde, é verdade. Azia, na verdade, nada mais é do que uma queimação, uma ardência que você tem no estômago, né? E essa ardência, ela cria uma região bem na boca do estômago e às vezes melhora com alimentação ou com bebendo um líquido ou comendo alguma coisa. É diferente quando eu tenho uma dor no tórax, que a gente chama de pirose, é quando eu tenho refluxo gastroesofágico. Então pode ser que eu tenha a azia, mas não tenha o refluxo. Sim. E se eu tenho o refluxo, quer dizer que eu tenho azia? Eu posso ter as duas coisas juntas, eu posso ter a azia e a pirose. Tá. Como também eu posso ter dores na região aqui do lado direito e ser uma cólica, por exemplo, biliar, que é de pedrinhas na vesícula. Ah, sim. Ou uma dor em faixa, que é uma dor em cólica também, irradiando para as costas, também pode ser do pâncreas. Então, ali naquela região tem muita estrutura e acaba confundindo, mas a azia em si é queimação. Azia é queimação e refluxo é quando você sente queimar ou arder aqui mais na parte do peito, da garganta, E certo? aí você falou tudo, o refluxo você mata a charada, porque a grande maioria é dor, né, com volta de líquido e regurgitação, voltar comida às vezes. Quando tem muita tosse, também pode ser a consequência do refluxo? Ah, sim. A tosse ela é multifatorial, né? Você pode ter síndrome do gotejamento posterior de sinusite, por exemplo, rinite, você pode ter asma, pode ter bronquite, quadros alérgicos, mas o refluxo é um dos grandes responsáveis pela tosse. E às vezes você tá com muita tosse, aquela tosse frequente, e acaba falando, eu vou tomar um xarope para tosse. E às vezes você toma um xarope para tosse. Se o problema é no estômago, de repente esse xarope pode até prejudicar o estômago, não sei. E às vezes até demora para fazer diagnóstico. Imagina você como apresentadora, você começa a tossir sem parar aqui no estúdio. Você não consegue controlar, é uma coisa... E aí as pessoas vão tratar um monte de outras coisas e esquecem do refluxo. Olha, eu tô falando com conhecimento de causa, porque eu já tive isso, já aconteceu no trabalho. É desesperador, porque é uma coceirinha que vem. Não controla. E você não controla, e é uma sequência de tosse. Você fica um tempão tossindo sem parar, né? Perde até o ar. E às vezes até desespero. o refluxo, ele pode, assim, a grande maioria é isso que nós falamos, mas aí são refluxos extraesofágicos, né? A pessoa começa a ter quadro pulmonar, começa a sentir cansaço, começa a desenvolver quadros de asma, bronquite, alteração de fonação, acaba dando todo esse tipo de problema, né? E a pessoa pode, de repente, ter refluxo, mas não sentir esse líquido voltar? Sim, pode. E aí você fala assim, eu não tenho refluxo, porque eu não sinto Que nem esse líquido você é voltar. magrinha, a grande maioria dos pacientes estão acima do peso, fumam, né? Bebem, comem errado. Então, assim, não, você é um perfil de paciente mais atípico. Então, a grande maioria vai ter refluxo sentindo dor aqui perto da região epigástrica, na boca do estômago. Mas existe um grupo que passa o refluxo muito rápido para cima e sobe esse líquido que não era para subir e faz um estrago. Então aqui embaixo aguenta 3, 5 minutos com um pouquinho mais de acidez, a pessoa suporta, mas quando encosta aqui vem um estrago, né? Então a pessoa sente um aperto na garganta, começa a ter gripes de repetição, é muito chato isso. Gripes de repetição por Pode conta ter. do refluxo? Pode ser também. Porque você acaba desenvolvendo uma laringite, você acaba desenvolvendo processos inflamatórios, predispõe a mudanças climáticas bruscas e poluição, a ter mais sinusites e rinites. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque pode confundir. Aí você tá lá tomando remédio também para gripe, para dor de garganta e o problema é o refluxo. Mas como identificar, então, se a pessoa, de repente, ela não está sentindo voltar? Como é que se identifica que ela está com refluxo? Então, principalmente assim, esses quadros extraesofágicos, principalmente pós-alimentares. Tá. Então, eu acabei de comer, começo a tossir, alguma coisa está errada. Ou quando eu me deito, por exemplo, também tem essa situação. Então, eu acabei de comer, me deito, começa a tossir, então alguma coisa está errada. Então, essa é a grande maioria das situações que chamam a atenção que pode ter alguma coisa errada. Tem exame que identifica também? Olha, quando o paciente vem com uma história bem rica, por exemplo, com refluxo, gastrites e essas coisas todas, se possível, sempre a gente tentar fazer uma endoscopia. Eu acho que é um exame tranquilo, é um exame que faz com sedação, é um exame com baixo risco, né?
E você já traz, já tem um monte de informações importantes. Fazer um exame de sangue, né, que eu acho que é importante para identificar se tem alguma outra causa que está assim, prejudicando e causando esse refluxo. Por exemplo, problemas de tireoides, de diabetes, né? E o ultrassom, que é importante até para a gente verificar outras estruturas, como a gente falou, se tem pedrinha na vesícula, se tem alguma alteração no pâncreas, assim por diante. E o que causa, então, essa azia, esse refluxo? Tem a ver com o estilo de vida da pessoa? Então, o principal delas, assim, vamos começar com a azia, né? A gastrite. A gastrite, sem dúvida nenhuma, ela está relacionada muito com que você, principalmente a gastrite aguda, né? Você bebeu demais, você fumou, você comeu errado, comeu muitos condimentos, ketchup, mostarda, pimenta, fica muito tempo em jejum, faz refeições muito erradas, volumosas, você vai acabar desenvolvendo um quadro de gastrite. Mas a grande maioria das gastrites são causadas por uso de anti-inflamatórios, tá? Ou a bactéria Helicobacter pylori. Então, quando a gente toma remédio durante muito tempo ou não trata Helicobacter pylori, você vai ter quadros crônicos dessas gastrites. Então, esse é um fator. Então, tem o fator alimentar. E o fator de estresse nada mais é do que aumentar a acidez, a sensação de deglutir ar, né? A pessoa fica mais, come rápido, não mastiga. Então, tem todos esses agravantes, né? E acaba dando esse tipo de problema. E tem os casos que a pessoa tem dor e não tem sintoma nenhuma, que a gente chama de dispepsia funcional, que tem muito a ver com essa relação emocional. Então, por exemplo, puxa, eu vou ter uma prova, eu vou ter um concurso, e aí começa a ter, se faz endoscopia, não acha nada, e na verdade é uma distensão do estômago que acaba causando isso, mas tende a passar porque é uma coisa sem grande gravidade. Em relação ao refluxo, eu acho que assim são coisas importantes para nós falarmos, que assim, o que causa o refluxo? Então, pode ser uma hérnia de hiato muito grande, pode ser quando o estômago migra para dentro do tórax, ou pode ser a abertura da válvula que separa o estômago do esôfago, tá? E essa válvula aberta, ela teria que estar contendo o alimento ácido, ela se abre às vezes por alteração hormonal ou por uma característica dela, e aí faz com que haja esse refluxo gastroesofágico alimentar. E aí, nesse caso, teria que fazer uma cirurgia ou nem sempre? As cirurgias são a última situação, porque certo. A grande maioria é o que você falou. O que causa? Então, acertar a alimentação, diminuir cafeínas, as colas, né, que são os refrigerantes, evitar água com gás, evitar comer muito tarde, se deitar, emagrecer, fazer atividade física, não fumar. Então, quando a gente acerta tudo isso, o paciente ficou bonitinho e ainda continua com sintomas, e aí a gente tem que investigar. E aí, na endoscopia e outros exames que a gente pede, entre elas a pH-metria, manometria, que é para averiguar se eu tenho um refluxo muito importante, alguma alteração motora, a gente pode decidir a cirurgia. De cirurgia, só 2% dos casos. Tá? Então, quando realmente eles não respondem ao tratamento, quando a gente realmente encontra um defeito mecânico muito importante ali, então ali realmente está indicada a cirurgia e muda realmente a qualidade de vida desse paciente. Agora, a gastrite é como se fosse um machucadinho ali no estômago, seria isso? Então, a gastrite é uma inflamação. Aqui, ó, tem até a imagem. A gastrite, você tem a forma, né, leve, né, que ela inflama, né, como se tivesse tomado um sol. Você fica queimado, que nem um camarão. Certo, tá? certo. E aí você tem as gastrites mais importantes, que são as erosivas, quando elas começam a se aprofundar, porque o estômago tem várias camadas, né? Então tem a camada mucosa, submucosa, muscular, ela começa a se aprofundar. Quando ela começa a chegar perto da muscular, aí ela pode sangrar e ter até outras complicações. E no caso das úlceras, né, que são já lesões mais profundas, né? Que aí tem riscos de perfuração e de sangramento. A úlcera é uma consequência de uma gastrite não tratada, seria isso ou não? São diferentes? São diferentes, né? Tá. Então, normalmente, a erosão da gastrite erosiva, ela vai evoluir para sangramento ou outras complicações certo. A longo prazo, como gastrite atrófica. Mas a úlcera em si, ela é causada principalmente pelo Helicobacter e uso de anti-inflamatórios. Isso aí pode causar
muitas problemas. Agora você fala assim para mim, mas puxa vida, eu posso ter uma úlcera, por exemplo, e não tenho tanto sintoma como alguém com gastrite. Por quê? Então, a sensibilidade de um paciente para o outro é muito variável e depende da extensão. Você pode ter uma gastrite difusa, você pode ter uma gastrite localizada. Agora, a úlcera ela é mais pontual, então às vezes nem sempre incomoda tanto. E se não tratado, o que pode acontecer? Em qual delas? A úlcera? Então, na úlcera, você pode ter consequências. As úlceras gástricas, né? Desde que nós começamos a tratar o Helicobacter pylori, já praticamente, no começo da minha carreira, operava muito estômago. Sangrava, perfurava. Sim. Era assim, era muita complicação. Desde que nós começamos com os prazóis, que são os inibidores de bomba de próton, para zerar a acidez, estou falando na década de 90, 91, praticamente a gente já nem opera mais esses pacientes. Né? Então, quando você não opera, o risco de ter uma complicação é maior e acaba virando uma coisa cirúrgica. E é interessante você citar os prazóis, né, que é esses medicamentos. E hoje em dia tem vários tipos, né, nas farmácias. E como assim tá bem difundido, as pessoas, né, têm ali um certo conhecimento, entre aspas, sobre esse medicamento, sente uma dorzinha, um incômodo, vou lá na farmácia e começo a tomar. Qual que é o perigo de se tomar um desses medicamentos e muitas vezes por um tempo longo, né? Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Isso é uma informação bacana. Então, uma coisa é eu ter por demanda, né? Festa de final de ano, abusei, comi, ok, vou lá e tomo o meu remédio. Mas, de repente, eu começo a tomar essa medicação, melhoro. Aí eu paro, volta de novo, eu volto a tomar e vou tomando 2 meses, 3 meses, alguma coisa está errada. Então, isso não deve acontecer, tá? Então, e lembrando que esses remédios não são isentos de problema. Nenhum remédio não tem efeito colateral. Todos vão ter. Então, você vai tirar acidez do estômago, vai prejudicar a absorção de alimentos, de cálcio, de ferro, vai tirar a resistência química para evitar infecções que você tenha ascendente do tubo digestivo para o pulmão ou algo que você coma. Então, anticoncepcional, no caso das mulheres, interfere muito. Sim, pode alterar, pode diminuir a eficácia do anticoncepcional. Então o pessoal toma e não sabe dessas coisas. Os podem diminuir a eficácia do anticoncepcional, não sabia disso. Anticonvulsivantes e outras coisas mais, né? Então, anticoagulantes. Então não é uma coisa simples, vou lá e tomo um remédio. Então precisa tomar cuidado em relação a isso. E até se for, de repente, uma bactéria no estômago, não é o prazol, vamos dizer assim, que trata, é um outro tipo de medicamento, não é? Quando você tem a bactéria, assim, principalmente em países como o nosso, que nós temos péssimas condições de saneamento básico na grande maioria do país, aqui a gente tem a colonização pelo Helicobacter pylori muito grande. Então essa bactéria, ela se não tratada, num caso de uma gastrite, pode evoluir para uma gastrite atrófica, que pode desenvolver câncer lá no futuro, ou uma piora das úlceras, né? Ou até da úlcera gástrica também desenvolver câncer. Então, o tratamento é totalmente diferente. Então, eu tenho que realmente fazer a investigação, tenho que, uma vez identificado, entrar com antibiótico para essa bactéria e fazer depois um controle para ver se isso foi resolvido ou não. Tem até uma pergunta aqui, olha, do nosso fã-clube do Mulheres. Olha, no passado tive H. pylori e sentia muito incômodo, queimação o tempo todo. Existe uma probabilidade grande de voltar a ter? É o que a gente falou, a contaminação é orofecal. Então, é de uma salada mal higienizada, de uma fruta mal higienizada, de um gelo que colocaram num suco, numa praia, por exemplo, onde quem lida com o seu alimento não tem o cuidado necessário. Então, você pode ter uma recontaminação. Tá? O que existe às vezes é assim, eu trato essa bactéria, ela tem um índice de sucesso, o tratamento é chato porque envolve às vezes 2 antibióticos e às vezes até mais, dependendo se tiver resistência. Certo. Então, nessa situação, eu posso ter que retratar porque não houve eliminação da bactéria. E aí eu preciso tratar novamente com outros antibióticos. Entendi. Também tem uma pergunta aqui interessante, olha, da Celi. Tive uma tosse por refluxo e chegou a virar vício. Consegui cortar a tosse, mas refluxo há 15 anos e nunca curou. Tomo prazóis e cada vez pior. Tenho hérnia de hiato, esofagite e tudo mais.
a alimentação saudável. O que você pode dizer, então, para a Celi? Então, Celi, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a investigação desse refluxo para realmente ver se é cirúrgico. Se eu estou fazendo tudo certinho e já passou tantos anos e não está melhorando, a tendência de eu ter um agravamento pulmonar e respiratório é muito grande, tá? Quanto mais jovem eu tratar isso e quanto menos sequelas eu tiver, mais rápido vai ser minha recuperação. Quando eu trato e paro o refluxo, o que tiver de sequela ficou. E aí não vai melhorar tanto. Então o ideal é, uma vez identificado porque assim, a doença do refluxo chama muita atenção, principalmente quando é quadro respiratório ou quando eu tenho barretização do esôfago, que é quando eu tenho uma lesão na mucosa esofágica que está tentando se proteger do refluxo, e como é um tecido atípico, uma agressão, a chance de desenvolver câncer existe. Então toda vez que eu tenho barretização, toda vez que eu trato esse doente e não melhora, e toda vez que eu tenho um quadro pulmonar, opa, está na hora da gente pensar em cirurgia. É um alerta. Aí tem que pensar em cirurgia. Entendi. E eu estava aqui lembrando, nós falamos dos medicamentos, né? E um que eu não sei se é um medicamento, mas é muito comum, que são os antiácidos. Então, qualquer desconforto que a pessoa tenha no estômago, ou ela está com dor, ou está com queimação, vai para o antiácido. E às vezes isso repete várias vezes por dia, ou várias vezes por semana. Tem algum risco? Não, de uso crônico sim, é aquilo que nós falamos, a longo prazo, se você ficar tomando medicação sem orientação e que não está resolvendo, você não está pagando incêndio, né? Você está pagando pedacinhos ali. Então você tem que resolver o problema, achar a causa e tratar isso daí. Porque toda hoje orientação que a gente dá, se o doente faz tudo bonitinho, com alimentação, com exercícios, dormindo legal, esse doente melhora. Então, se ele não está melhorando, você tem que achar outras causas. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que confunde muito? Então, é comum, às vezes, vai muita gente me procurar para operar refluxo. E aí, pega uma pessoa que nem você, magrinha, tal, fala, nossa, eu estou assim e tal. Aí você começa a conversar com a pessoa, que a história clínica é importantíssima. Mas eu tomo leite e piora muito. Fala, opa, por quê? Tudo bem, o leite tem mais gordura, mas às vezes é intolerância à lactose. Então você tem que, se a pessoa tiver uma sensação de estufamento e alteração de flora, e aí a pessoa às vezes tem mudança de hábito intestinal, às vezes você faz esse teste, vem positivo, você tira a lactose da vida da pessoa, a pessoa não tem mais nada. Porque melhora a flora intestinal, melhora a digestão, melhora tudo. Então, na verdade, não era o refluxo estava sendo causado por um problema secundário, que é a grande maioria. Que interessante. Por isso que você sempre tem que investigar tudo antes de operar. Isso pode acontecer com o glúten também, se a pessoa for intolerante a glúten? Sim, tem que pesquisar. Normalmente o intolerante a glúten é batata, né? Ele come e fala, olha, não ficou legal. E normalmente cursa, às vezes, com anemia, né? Porque tem sangramento e uma série de coisas. Então, existem exames de sangue muito importantes que a gente faz, e esses exames eles detectam. A grande maioria, né, a glúten e a lactose, a intolerância, são importantes para fazer a identificação. Tá certo, doutor. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui hoje. É muito importante a gente, principalmente, tomar cuidado em tomar medicamentos sem saber exatamente o que você tem. Então, se tem algum desconforto, até por muito tempo, né? De repente está se prolongando, procure um médico. Sim, não é? Com certeza. Não custa claro, nada. Com certeza. É o melhor caminho sempre. E você pode contatar o doutor, que é cirurgião do aparelho digestivo, doutor Nelson. O Instagram dele é Clínica Factum, @Clínica Factum, lá no Instagram. Eu vou agradecer uma coisa a vocês. Por favor. Você sabe que nós começamos aqui há muito tempo atrás, por causa do canal mesmo aqui de vocês da entrevista, a gente desenvolveu um canal chamado Canal Clínica Factum, de dúvidas médicas, e é muito legal. A gente já está com uns 4 anos, mas assim, é muito bacana, que tem muita coisa médica, de muita coisa de gancho, que vocês nos ajudaram a desenvolver. E está indo super bem, assim. O pessoal sugere temas, a gente chama um especialista e está indo muito bacana, viu? Uma prestação de serviço maravilhosa, né? Sim. É no YouTube, então, esse canal? É no YouTube, exatamente. Como que chama? É o mesmo chama nome? Canal Clínica Factum. Canal Clínica Factum. E vocês que ajudaram a gente no comecinho. Olha só que maravilhoso. Que bacana? A gente se sente muito feliz de saber Boa. disso. Muito obrigada e sucesso cada vez mais lá no canal.